Tá aí, então, Dorival, respondendo a pergunta do Alexandre Silvestre. Análise de jogo, acho que vai meio que na linha também do que a gente falou ali de São Paulo. Ainda mais esse que o Corinthians estava com o time reserva inteiro, né? Exatamente. E deu para ver algumas confirmações, tipo Kaká, tipo Hugo, que a gente sabe que não, até hoje não deu certo e nem vai dar, né? Hugo lateral, você diz, lateral, né? Exato. Embora o Hugo Souza também não tenha tido uma noite bem inspirada, né? Inclusive o terceiro gol passou debaixo dele, não que tenha sido um frango, mas ele já conseguiu fazer defesas em bolas que foram em cima dele. Foi uma infelicidade, não foi uma falha, mas não foi uma noite assim que ele também estava iluminado para ajudar o Corinthians a não tomar de 3. O goleiro nunca gosta de tomar de 3, né? O resultado não pode ser normalizado, né? Eu também acho. Né? É isso. Corinthians, cara. É Corinthians. É reserva ou não, o cara tá lá esperando uma chance. Quando ele tem a chance, ele tem que mostrar porque, alguma assim, coisa. Né? A derrota não me surpreende, o Corinthians ter jogado mal não me surpreende, acho até que naturalmente isso aconteceria. O que não pode ser normalizado é tomar de 3-0 só, mas como era reserva, tudo bem. Não tá tudo bem. O Corinthians não pode normalizar tomar de 3-0. Fora isso, dito isso, eu assim, compreendo totalmente as decisões do Dorival Júnior. O Red Bull Bragantino jogou até 7 de dezembro de 2025. O Corinthians jogou até 21 de dezembro de 2025. A diferença é brutal de preparação, tempo de férias, descanso e tudo mais. Outro ponto, o Corinthians tem 2 clássicos pela frente. Ele pega São Paulo e Santos em sequência com o Santos fora de casa. O Dorival Júnior fez o que, na minha opinião, tinha que fazer. Ele tirou todo mundo, colocou os reservas não fizeram lá grande coisa como era de se imaginar. No segundo tempo, alguns titulares, deu minutagem para o Yuri Alberto, que estreou na temporada, ainda nem pode utilizar Garra em Memphis, e segue a preparação para a sequência da temporada. Perfeito. Para mim é tirar nem pôr. Assim, o que o Dorival fez, eu não tenho alguma crítica para citar. É que todo mundo, numa noite infeliz, o próprio Hugo Souza concorda com o Alex Miller. O problema é que tem alguns jogadores que deixam claro, como o Kaká, que eles não têm condição de estar no Corinthians, no elenco, mas isso já ficou claro, não é a pré-temporada, está começando, coitado, não. Ele deixou isso claro no auge. O que o Corinthians pagou pelo Kaká é um absurdo, é uma contratação que nunca se justificou, que nunca fez sentido algum. E o Kaká prejudicou o Corinthians quase sempre que esteve em campo. Quando entrou em campo, quase sempre teve falha do Kaká. Kaká se notarializou pelo Corinthians por gols contra. Falar alguma coisa. E fala alguma coisa quando vai dar entrevista e xinga a imprensa e aparece com faixa na torcida, uma foto com mulher na rede social. E ele foi se criando assim no Corinthians, nunca foi jogando bola. Jogando bola, ele sempre comprometeu. E ontem ele teve participação direta nos 3 gols sofridos pelo Corinthians. O Corinthians criou oportunidade. O Red Bull tirou a bola em cima da linha, o Yuri Alberto perdeu 2 oportunidades claríssimas no segundo tempo. O Corinthians até criou, o resultado poderia ter sido outro, mas 3-0 não dá para ser normalizado e passa diretamente por um jogador que não deveria fazer parte do elenco do Corinthians. Corinthians sucumbiu a John. Foi bem John foi muito bem, pode ter sido o último jogo dele, mas daqui a pouco a gente fala sobre essa negociação que envolve o Palmeiras, hein? Mas espera aí, eu quero chamar agora, bora lá aqui para o nosso portal, que eu quero chamar o Marcelo Baceggio, porque vocês viram que a última coisa ali da matéria foi o Alexandre Silvestre perguntando sobre o Alisson, não é isso, Baceggio? Eu quero saber, porque parece que o São Paulo pediu uma coisa ao Corinthians, o Corinthians não quer ceder, então explica pra gente essa negociação envolvendo São Paulo, Corinthians e Alisson. Vamos lá, Marina, antes de falar sobre o Alisson, o Corinthians anunciou de última hora, informação quentíssima, a contratação de Matheus Pereira por empréstimo, um velho conhecido da torcida corintiana, ele que é cria das categorias de base do Timão, assina por empréstimo até o fim da atual temporada, vindo do Fortaleza, uma negociação atrelada com o empréstimo do volante Rian, outra cria das categorias de base do Corinthians, para o Fortaleza também até o final do ano. E o meio-campo segue sendo a prioridade do Corinthians no mercado, porque além de Matheus Pereira,
Alisson também é uma das prioridades do Timão. Marcelo Paz vem conversando nos bastidores para tentar tirar o jogador do São Paulo. Conforme nossa reportagem apurou, Alisson quer ir para o Corinthians porque ele acredita que no Corinthians ele terá a oportunidade de voltar ao protagonismo, ter mais minutos, já que com o Crespo no São Paulo ele perdeu muito espaço. O problema é que o São Paulo quer um jogador do Corinthians para poder liberar o Alisson. O Alisson tem contrato até o fim de 2027. José Martínez e Ranielli interessam ao São Paulo, mas o técnico Dorival Júnior não está disposto a abrir mão de nenhum desses dois jogadores, por isso que as negociações seguem e são bastante complexas, até porque também o Corinthians não sabe se o presidente Júlio Casares seguirá atuando no São Paulo, então as negociações podem ser travadas em caso da aprovação do impeachment do presidente tricolor. Amigos, já já eu estou de volta para trazer mais informações do Corinthians relacionadas ao time que deve entrar em campo no clássico de domingo contra o São Paulo. Perfeito, Baced, muito obrigado por essas primeiras informações. Vocês gostam do Alisson? Vocês acham que seria uma boa para o Corinthians? Cara, o Dorival Júnior morre de amores por ele, né? Acho que ele gosta mais do Alisson do que o que ele tem de qualidade, sabe? Eu não sei. Eu tô assim nessa daí. Tem técnicos que são apaixonados por determinados jogadores. Isso é muito comum. Vezes, todo técnico tem os seus, Todo tem os seus xodós, os seus pupilos, os seus preferidos. E eu não sei, assim... Comigo ele joga. Tá, o cara tá mal lá, não, mas comigo... eu sei que aqui comigo ele vai jogar. Ao longo dos tempos você tem diversos exemplos de técnicos que inexplicavelmente nutrem um amor assim maior do que o normal por determinados jogadores. E esse é o caso do Dorival em relação ao Alisson. Inclusive, sugerindo uma troca aí, fala assim, trocar por Ranielli, por Martínez. Os dois do Corinthians são melhores do que o Alisson. Então, não sei onde o Corinthians poderia ganhar com o Alisson. Com essas trocas o Corinthians não faz negócio. Pois é, o Martínez eu não sei muito. Eu sinceramente, eu tô com o Alex nessa, porque eu entendo que essa tentativa pelo Alisson nada mais é do que o Dorival ali tentando trazer um jogador da confiança dele. Bom, é isso. Porque a pergunta que o Baced fez, a gente com o Baced ou a Marina, agora nem lembro mais quem fez a pergunta, eu particularmente... Fui eu que fiz a pergunta. Foi você, Marina, perdão. É que vocês são parecidos. Ah, super. Mas eu não entendo, assim, não é um jogador que eu acho que o Corinthians deveria ir atrás. Se é para ir atrás de um jogador desse, eu, de repente não tem ninguém na categoria de base do Corinthians para dar um espaço, para tentar. Não é um jogador que eu acho que vai agregar, que vai trazer algo diferente. Eu não gosto tanto do futebol do Alisson, é um jogador brigador, corredor, ajuda muito na marcação e ponto, assim, extremamente limitado. Para você negociar ou gastar dinheiro ou enviar um jogador, assim, para mim não vale esse esforço. Mas vamos supor assim que o Corinthians, ou no caso o Dorival, quer muito o Alisson e o São Paulo só aceite se houver troca de jogadores. Você falou, pelo Martínez, pelo Ranielli não vai. Quem poderia ser o jogador dessa troca? Eu vou falar uma coisa para você, o Ranielli não tem nem conversa. Isso é informação, não é opinião. O Corinthians, né, não tem nem papo para falar sobre uma troca com o Ranielli. E com razão, né? Com razão. Sobre o Martínez, o Corinthians, em princípio, não entende que também não gostaria de envolver. Mas eu tenho uma informação, aqui apurada aqui pelo nosso time da TV Gazeta, de que o Dorival está perto do limite dele com o Martínez. Ontem a resposta dele, inclusive, na coletiva de imprensa sobre essa questão do José Martínez, foi bem assim, não sei quando ele volta. É uma incógnita. A frase dele na coletiva foi: o Martínez é uma incógnita. Não sei quando ele volta. E de novo ele não conseguiu se reapresentar mais uma vez. Mas agora o problema não, o problema é a reincidência. Então você acha que pode, de repente? Eu não sei, se o Martínez está muito perto do limite do treinador, que já tolerou outras coisas num passado muito recente, a torcida também, o título da Copa do Brasil deu uma sobrevida para o Martínez, né? Esse é o ponto. Mas o treinador está no limite. E a gente tem casos assim. O Tite, quando abriu mão do Jorge Henrique, o Tite depois explicou, ele falou: eu tive um limite do que eu poderia tolerar, porque senão eu perco o grupo, porque senão vira zona. Daqui a pouco todo mundo vai achar que pode fazer tudo comigo. Então o Dorival está muito perto desse limite, essa é a informação, e dependendo como for, a gente nem sabe quando o Martínez vai se representar o Corinthians. Vamos esperar, vamos ver como é que isso vai se desenrolar, porque aí essa história dele ser inegociável pode mudar
muito em breve. Agora, Vamos aguardar. repito, eu não sei por que o Dorival Eu está tô imaginando com o Alex. o Alisson no time do Corinthians. Tô com o Alex. Se ele falasse no Lucas Mas será Moura... que já não é pensando nessa o quê? sem Martínez? Não, tudo bem. Aí pode existir uma Mesmo assim, explicação. gente, aí é o que o Mas- Abel falou agora no último jogo. Ele ainda fala assim, se eu trago um jogador pra cá, o Riquelme não vai entrar em campo. Porque esse cara vai ocupar o espaço do Riquelme. Para o Riquelme ter espaço, jogar e entrar pra gente ter... Não pode ter essa contratação. Ele falou isso do Luiz Se você vai Pacheco trazer o Andréas Pereira, opa, tudo bem. Agora, se é para trazer um jogador do perfil do Alisson, gente, não é possível. É justamente essa contratação que, no meu entendimento, não tem necessidade. E se ele tá de olho em alguém do São Paulo, poxa, seria o Alisson o cara para ele imaginar caindo como uma luva no time do Corinthians? Tá Cara, naquela relação na de boa. amor que o Alex citou aqui. Na Para mim boa. é 100% isso. Não tem Esquisito outra coisa. demais. Bom, então vamos mudar um pouquinho aqui.